Você está sentado na varanda, mexendo no telefone, quando de repente, tudo ao seu redor começa a virar pó. Boquiaberto, desliga o telefone. Você vê carros, bicicletas, calçadas, ruas e semáforos desaparecerem bem na sua frente. As pessoas na rua estão em pânico e correndo em direções diferentes. Você olha para o relógio e ele também desaparece. Então, se vira para olhar seu quarto pela porta da varanda e vê que todos os seus móveis estão virando pó. Você olha para trás, para a rua e não vê nada além de uma tempestade de areia. Sua casa começa a tremer. Você desce as escadas correndo e fica no meio da estrada. Você chegou bem a tempo de ver os prédios em sua vizinhança desaparecerem. Você tenta entrar no carro, mas no momento seguinte, não há nada no lugar onde ele estava há apenas um segundo. Verifica seu telefone e vê várias notificações sobre o mundo em uma reinicialização completa. Tudo que os humanos criaram até agora está desaparecendo. Você ainda está segurando seu telefone quando ele fica cada vez mais leve até desaparecer completamente. O mesmo processo está acontecendo em todo o mundo. A Torre Eiffel, as pirâmides de Gizé, o Empire State Building, todos eles desapareceram. Você tenta encontrar um lugar para se esconder até que esse desastre termine. Você acorda em uma caverna junto com outras pessoas. Tudo que os humanos produziram ao longo de séculos de trabalho árduo desapareceu da face da Terra. Tudo que ficou são pessoas, animais e natureza. Sua cidade agora é uma enorme planície de terra árida com algumas árvores espalhadas aqui e ali. A sua comunidade consiste em seu ex-barbeiro, um gerente de loja de quadrinhos, um padeiro local e seus vizinhos e amigos. Você sai da caverna para colher algumas safras que plantou no início da estação. Não há um prédio à vista que obstrua sua visão. Dá para ver as montanhas a quilômetros de distância. É onde ficava a cidade mais próxima. E ali é o oceano onde você costumava correr pela orla. A terra está repleta de animais selvagens. Muitos guaxinins, texugos, gambás e gatos selvagens perambulam pela vizinhança. Ao lado do seu minúsculo jardim, há uma grande fogueira onde vocês cozinham e se reúnem à noite. Não muito longe, pode-se ver um poço. Certa vez, havia uma antiga rede de encanamentos ali, mas quando o mundo reiniciou, ela desapareceu. A única coisa que permaneceu no subsolo foi a água que você agora usa para beber. O policial local de onde você costumava morar é o líder da comunidade. Ele fica em cima de um tronco e diz que você tem apenas uma semana antes que a água acabe completamente. Será preciso ir para outro lugar com uma nova fonte de água. Você termina seu trabalho e tira uma soneca rápida porque está de plantão noturno. Você anda ao redor do perímetro. Não há mais poluição luminosa e as estrelas brilham acima da sua cabeça. 2 outras pessoas também patrulham a área. De repente, você avista algo correndo à distância. Então olha com mais atenção e vê uma raposa. Está indo para o seu galinheiro. Você corre em direção ao animal e o espanta. Finalmente, chegou o dia da mudança. Todos colocam suas coisas em sacos feitos de corda e começam a caminhar. Vocês têm apenas um cavalo carregando suprimentos e água para todos. Vai demorar cerca de uma semana a pé para chegar aos lagos. Vocês seguem pela planície que costumava ser a rodovia que levava ao próximo estado. Está muito quente e seu grupo está se movendo muito lentamente. Ao longo do caminho, vocês encontram outras caravanas nômades que negociam mercadorias com vocês. À noite, vocês montam um acampamento próximo a um antigo posto de gasolina. O edifício se foi, mas a fundação ainda está lá. Uma semana depois, vocês finalmente chegam às montanhas perto do lago e entram na floresta. É preciso subir quase toda a montanha. Logo, fica muito escuro e vocês têm que fazer acampamento sob a cobertura de árvores centenárias. É uma noite fria e os membros do seu grupo se reúnem ao redor de uma fogueira. Você está de volta ao seu dever noturno quando todos adormecem. Ao explorar a área, ouve alguns sons de rosnado. Logo dá para ver que é um urso. Você se abaixa e tenta não fazer barulho. De repente, percebe que pertinho de você há um pequeno filhote de urso. Está curiosamente farejando o ar a apenas alguns metros de distância. A mamãe ursa ruge, chamando seu filhote. Você recua lentamente. Tudo está indo bem, até que você acidentalmente pisa em um galho. O filhote começa a chorar. Sua mãe salta de trás das árvores e vê você. A enorme criatura fica de pé nas patas traseiras e ruge. As pessoas no acampamento acordam em pânico. Você corre de volta com o urso bem atrás de você.
O líder e o resto da patrulha noturna conseguem assustar o animal furioso. Você tem muita experiência com raposas e guaxinins, mas os ursos são uma coisa totalmente nova. Você percebe que não está mais no topo da cadeia alimentar. No dia seguinte, você prossegue com extrema cautela. Muitos animais, como leões da montanha e linces, estão à espreita. Você finalmente chega ao outro lado da montanha e vê o lago. É uma grande área que costumava ser um local de acampamento público. Agora, há alguns assentamentos construídos perto da água. Sua comunidade não é tão grande, é por isso que se instala perto do rio que flui do lago. Você constrói uma cabana próxima à cachoeira e continua trabalhando como fazendeiro. Conhece pessoas incríveis de outros assentamentos. Costumavam ser cientistas, engenheiros, músicos, médicos. Os cientistas estão tentando descobrir uma maneira de reconstruir a sociedade com base na tecnologia, mas é provável que leve décadas. Eles deram o primeiro passo, criando um forno de barro, potes e panelas. Eles também construíram um cais no lago e canoas para pesca e transporte. Alguns meses se passam. Você construiu um sistema de irrigação que usa a água do lago. Os engenheiros do assentamento até fizeram um sistema de tubulação que fornece água potável para todas as casas. Agora, esses especialistas estão construindo uma pequena barragem para gerar eletricidade, mas isso pode levar meses para ficar pronto. O assentamento está crescendo a cada semana que passa. Novas cabanas estão sendo construídas o tempo todo. Um carpinteiro criou uma oficina para fazer móveis e ferramentas. Não é mais preciso ficar de plantão noturno, permitindo-se concentrar inteiramente nas suas colheitas. Desde que tudo que os humanos criaram desapareceu, as pessoas estão muito mais saudáveis e fortes do que antes. Ninguém se senta em sua cabana com os olhos no telefone ou na tela da TV. A poluição que costumava cobrir as cidades desapareceu. Sim, tem gelo. Por tudo ao redor. Até onde os olhos podem ver. Um deserto branco cobre a entrada da sua caverna, onde você e vários outros moradores vivem. Todos estão reunidos em torno de uma fogueira tentando se manter aquecidos, contando uns aos outros histórias sobre o tanto de neve que viram no outro dia. Alguns estão correndo, brincando de pega-pega, jogando varetas. O que quer que as pessoas fizessem para se divertir há 300 mil anos. Você é um dos primeiros Homo sapiens a andar pela Terra. Alguns outros estão dormindo ou apenas descansando os olhos. Ao redor da caverna, tudo que se consegue ouvir são estômagos roncando e sons como de um animal selvagem à espreita. Você olha pela entrada da caverna e vê que a tempestade passou. É hora de pegar algumas ferramentas e partir em grupo. Pela natureza, você encontra algumas frutas cobertas de neve e plantas que podem ser comestíveis, mas não é o suficiente para alimentar toda a tribo. É a era do gelo e não há muita vegetação crescendo em lugar nenhum. Um dos seus amigos avista algumas pegadas grandes na neve. A perseguição começou. Você não sabe dizer do que são, mas devem ser de algo suficiente para alimentar a todos por alguns dias. Conforme você vai mais adentro na floresta coberta de neve, ouve um rosnado vindo de trás. Você espera que seja o seu estômago, mas, ao olhar para trás, de repente desmaia. A Era do Gelo é um período em que grandes camadas de gelo cobrem tudo, mudando a Terra permanentemente. Ela é parcialmente responsável pela elevação e redução do nível do mar, bem como pela distribuição atual dos continentes. Camadas de gelo espessas e enormes se espalharam pelo que hoje é o Canadá, Escandinávia, Rússia e até América do Sul. Tudo isso fez com que o nível do mar mudasse drasticamente e as temperaturas ao redor do mundo caíssem dramaticamente. E eu não estou falando de apenas uma Era do Gelo. Houve um monte delas. Os cientistas dizem que houve 5 grandes eras do gelo ao longo da história, com duração de milhões de anos. E estamos no meio de uma agora. Relaxe, não entre em pânico. Isso não significa que vamos todos dormir perto de fogueiras tentando nos manter aquecidos, depois de passar o dia no frio procurando por mamutes peludos. E não haverá uma enorme tempestade de gelo geológica que congela tudo pelo caminho. A Era do Gelo tem períodos mais quentes que vêm e vão, durante dezenas de milhares de anos. Na verdade, bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de neve gigante sem vida. E o Sol, naquela época, também era apenas uma pequena bola de fogo fofinha, sem calor suficiente para derreter todo aquele gelo. Mas à medida que o Sol foi ficando maior e mais quente, o gelo da Terra lentamente derreteu. E ela foi se tornando a bola verde e azul que temos hoje.
Estamos vivendo na Era do Gelo Quaternária, que já dura 2,6 milhões de anos e continua. Alguns animais prosperaram nesta última Era do Gelo, como baleias e tubarões. Eles estão no topo da cadeia alimentar há anos. Abaixo deles estão as focas, certos tipos de peixes, lontras, até o minúsculo plâncton. Na superfície fria, os mamíferos tiveram que desenvolver pelos grossos e desgrenhados para se manterem aquecidos. Os antigos mamutes, rinocerontes e bisões eram conhecidos por suas pelagens grossas, que lhes conferiam um visual incrível. Eles eram herbívoros e comiam pequenos arbustos e qualquer grama que encontrassem. Mas há vários milhares de anos, as temperaturas começaram a subir e a maioria desses animais foi extinta. Os que permaneceram evoluíram para os elefantes, hipopótamos e rinocerontes que temos hoje. Você acorda do seu desmaio e se encontra cara a cara com uma criatura que se parece com um lince moderno. Exceto que ele é muito maior e mais peludo. É um esmilodonte, uma versão épica do gato dentes de sabre, com uma aparência de malvado. Ele tem quase o mesmo tamanho de um leão macho e tem 2 presas frontais que me fazem pensar 2 vezes antes de sair da segurança da minha caverna. Eles parecem assustadores, mas os cientistas acreditam que sua mordida não era tão forte quanto a dos tigres ou leões de hoje. O que os tornava fortes eram seus antebraços gigantes usados para lutar contra qualquer um que os irritasse. Em matilhas, eram capazes até de derrubar mamutes. Uma coisa é certa, você não quer acordar ao lado deste gatinho. Ele está te encarando, pronto para atacar, mas você e seus amigos mantêm a calma e recuam lentamente. Você teve a ideia genial de atirar uma pedra para distraí-lo, então corra! Hoje em dia é quase impossível para um humano correr mais rápido que um leão ou tigre, mas os humanos daquela época eram muito mais aptos a isso. Uma vez que o perigo acaba, todos continuam procurando por comida. Está ficando escuro e você não encontrou nada para trazer de volta para a caverna. De repente, você sente o cheiro de algo queimando. Ao longe, vê uma fina coluna de fumaça subindo em direção ao céu. Outro vilarejo? Você e seus amigos se olham e se aproximam da fumaça, com cautela. O Homo sapiens surgiu pela primeira vez há cerca de 300 mil anos, mas a história humana não surgiu do nada. Por volta de 7 milhões de anos atrás, alguns de nós decidiram que bastava. Assim, deixamos nossos ancestrais chimpanzés na selva e começamos a fazer nossas próprias coisas. Isso não aconteceu apenas uma vez. Ao longo dos milhões de anos seguintes, existiram mais de 20 espécies humanas diferentes. Alguns foram nossos ancestrais. Outros eram parentes de uma origem completamente diferente. Alguns eram minúsculos. Outros melhor adaptados para climas quentes ou frios. Antes que perceba, você vê um grupo de neandertais cozinhando um pouco de carne e afiando suas ferramentas. Os neandertais foram os primeiros a migrar para a Europa. Os cientistas acreditam que eles existiam entre 40 mil e 400 mil anos atrás. Eles ocuparam todas as regiões entre a Europa e a Ásia, enquanto o Homo sapiens, que nós somos, ainda estava lá embaixo na África. Você entra no acampamento deles e vê imediatamente as diferenças entre vocês. Eles estão entroncados e parecem um pouco diferentes. Mas existem algumas semelhanças, como os dentes achatados para mastigar e roer e crânios grandes para cérebros grandes. Você se sente um pouco tonto, pairando no ar 10 andares acima do solo. A única coisa que o impede de cair é uma das palmas das mãos e os pés descalços. Há uma multidão reunida ali na rua, bem lá embaixo. Pessoas, minúsculas como formigas, continuam gritando e apontando, supostamente para você e sua carga preciosa. A senhora idosa em seus braços parece frágil e apavorada. Mesmo assim, suas mãos surpreendentemente fortes seguram seu gato junto ao peito. As chamas estão ardendo acima da sua cabeça, explodindo pelas janelas, e a fumaça ainda está queimando sua garganta. Tudo começou há 3 semanas. Você estava assistindo a uma partida de futebol e seu time estava perdendo. Depois de um tempo, você não aguenta mais. Pula da cadeira e começa a andar na frente da TV. A certa altura, você fica tão agitado que bate na parede com a palma da mão aberta e você fica preso. Seus primeiros pensamentos não são muito coerentes. O que é essa coisa pegajosa na minha parede? Dedo por dedo, você descola sua mão. Examina, toca na parede. Alguns minutos depois, finalmente compreende o que está acontecendo. Realmente tem algo errado, mas não com a parede, e sim com as palmas das suas mãos.
Depois de muito, e eu realmente digo muito, experimentar, você descobre que de alguma forma elas aderem a todos os tipos de superfícies. Você experimenta tocar no chão, nas vidraças, nas paredes, nos móveis. Você até consegue se prender no teto. Essa última ideia não foi tão bem planejada como provavelmente deveria ter sido. Por quase 10 minutos, você fica pendurado ao lado do lustre, balançando um pouco, sem saber o que fazer a seguir. Depois de conseguir se libertar, você cai no sofá e começa a pensar. Então, quais animais podem escalar superfícies verticais e até mesmo caminhar de cabeça para baixo? Caracóis e lesmas? Mas eles produzem lodo semelhante a muco que os ajuda a se mover. Você olha para as palmas das suas mãos, nenhuma coisa pegajosa nelas. Ok, o que vem a seguir na lista? Aranhas. Você pesquisa essas criaturas no Google e descobre o segredo do sucesso delas. São minúsculos pelos nas pontas das patas. Esses pelos pequeninos criam inúmeros pontos de contato entre uma aranha e a superfície em que ela está. Mais uma vez, toda a sua atenção está voltada para as palmas das mãos. Elas são peludas agora? Parece que não. Mas então, você se lembra de ter lido que quanto maior e mais pesado um animal, menores são os pelos. Por exemplo, o pelo de um besouro tem cerca de 1/10 da largura do pelo humano, mas o da lagartixa já é 1/50 do tamanho. Será que suas mãos estão cobertas de pelos, mas seus olhos simplesmente não conseguem vê-los? Então, seus pensamentos tomam um rumo diferente. Você decide descobrir até que ponto suas habilidades recém-adquiridas se estendem. Você pode realmente andar no teto? Durante uma nova série de experimentos, suas descobertas foram as seguintes. As solas dos pés são tão pegajosas quanto as palmas das mãos. Você começa a ficar tonto depois de 3 minutos e meio pendurado de cabeça para baixo no teto. Você não pode se soltar e cair, não importa o que aconteça. Você deve estar mais atento para não bater a cabeça no ventilador de teto novamente. E não, você não pode voar de uma parede para outra como viu alguns super-heróis fazerem. Essa experiência doeu. Depois de praticar e experimentar por horas a fio e ignorar 7 ligações do seu chefe, que provavelmente, muito provavelmente está furioso, você decide que é hora de sair. Seu apartamento fica no 4º andar, não muito alto, mas nada agradável se suas habilidades bizarras pararem de funcionar de repente. Você bebe um pouco de suco de laranja para criar coragem e abrir a janela. Os carros que circulam pela rua de repente parecem muito menores do que de manhã. Estranho, não? Você inspira e dá um passo à frente. Ufa, pelo menos não está indo em direção ao chão. Na verdade, você está firmemente preso à parede ao lado da janela. É hora de começar a se mover. Você está quase chegando ao 2º andar quando decide fazer uma pausa. E é aí que você percebe o rosto. Está pálido, com a boca bem aberta e uma emoção estranha nos olhos. Você tem certeza de que é de horror. Deve ser seu vizinho de baixo. Infelizmente, você não pode lhe dizer que não há nada com o que se preocupar. O homem não vai te ouvir e as suas mãos estão meio ocupadas. Você vê seu vizinho pegando o telefone. Ele vai ligar para o 190? Como esperado, vários minutos depois, sirenes são ouvidas. Em pouco tempo, várias pessoas estão usando megafones tentando acalmá-lo. A ajuda está chegando! Espere! Como se algo terrível pudesse acontecer com você na altura do 2º andar. E ainda assim, logo toda essa situação se torna demais. Você fica tão estressado que, em vez de descer para o chão, volta para o seu apartamento. De repente, tudo fica quieto. Você se esconde no banheiro e bebe outro copo de suco de laranja. Quando rasteja em direção à janela meia hora depois, a rua abaixo está vazia. Uma semana se passou e você finalmente tem que aceitar a verdade amarga. Seu vizinho de baixo está fazendo o possível para evitá-lo. No dia após descobrir suas habilidades incomuns, você percebe que não pode adiar mais. Você tem que voltar ao trabalho. Quando chega ao escritório, seu chefe passa uma boa meia hora repreendendo você. Depois disso, está livre para lidar com uma pilha de problemas no trabalho. No final do dia, você sente como se um diplodocus tivesse mastigado e depois cuspido. Porém, a única rota de fuga está bloqueada por seu chefe conversando com um de seus colegas. E não parece que vão terminar a discussão animada tão cedo. Mas então, por que você precisaria de suas super habilidades se não para fugir de lugares? Você abre a janela e sai sorrateiramente. Olha, você está ficando bom nisso. Durante as semanas seguintes, você descobrirá mais e mais usos de suas habilidades de escalar paredes. Por um lado, pode trocar as lâmpadas sem usar uma cadeira, mas você precisa de 3 minutos e meio para fazer isso. Mais tempo e você fica tonto. Você conquista o topo da montanha com a qual sempre sonhou, mas antes parecia difícil demais. Uma noite, você tenta escalar um arranha-céu,
mas fica terrivelmente cansado antes de chegar ao topo. Você salva inúmeros gatinhos presos em telhados e árvores. E agora ainda tem uma história de crime para contar. Certa noite, uma gangue de assaltantes o cercou. Eles estavam tentando pegar seu dinheiro e telefone. Eles não esperavam que você escapasse escalando uma parede vertical lisa. Isso os deixou muito assustados. E então um dia, um incêndio acontece. Você está dirigindo para o trabalho quando vê chamas saindo de um apartamento no 10º andar. Dezenas de pessoas já estavam ao redor do prédio. Você se junta a elas e ouve alguém mencionar uma senhora que mora no apartamento com seu gato. Você entende que chegou a hora de usar suas habilidades. Tira os sapatos e começa a escalar a parede do prédio. Sua subida é acompanhada por gritos e aplausos. Depois de alcançar a janela necessária, você a quebra e entra com cuidado. Hoje, a sorte está ao seu lado. Por um lado, a senhora é muito pequena, não será um problema levantá-la. Melhor ainda, ela e o gato estão na sala. Milagrosamente, a mulher não exige longas explicações. Ela agarra o gato, você a agarra e no momento seguinte, vocês estão fora da janela.